Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano. Vem comigo que hoje nós vamos falar sobre o texto argumentativo. Texto argumentativo é um texto que não só expomos uma ideia, uma opinião, uma tese, mas a defendemos de modo a fazer com que os leitores a aceitem. Assim, um texto argumentativo tem a finalidade de convencer ou persuadir os outros, né? No nosso caso aqui, os nossos leitores, de que determinada ideia está correta, que essa ideia é acertada. Então, a princípio, nós temos que ter em mente que o principal objetivo, ou seja, a principal finalidade do texto argumentativo é convencer ou persuadir os nossos leitores acerca de determinada ideia que nós expomos. E quais são os elementos do texto argumentativo? A princípio, o tema, né, que é o assunto de que se trata o texto, né, sobre o que nós falamos. Opinião ou tese é o ponto de vista sobre o tema, é a ideia que defendemos. Os argumentos são as razões, os porquês ou as provas apresentadas pelo autor desse texto para sustentar a sua opinião. E, por fim, a conclusão. Nela, reitera-se a tese inicial, salientando-se alguns aspectos que reafirmam o que foi dito no decorrer da argumentação. Então, resumidamente, o tema do que se fala, tese é a nossa opinião, né, nosso ponto de vista, os argumentos são as razões, os motivos que nos levam a sustentar essa opinião, e a conclusão. Tipos de argumento. Fatos são os acontecimentos que, né, citamos porque eles têm relações de causa e efeito com a afirmação que estamos defendendo. Os dados são as estatísticas, né, ou as outras informações objetivas que estão relacionadas às afirmações que são feitas. Os exemplos são os casos concretos, né, que nós apresentamos como prova para confirmar ou negar determinada afirmação. E os argumentos de autoridade são aquelas citações diretas ou indiretas de ideias, de pessoas ou instituições de prestígio que estão de acordo com o que estamos defendendo. Bom, então nos argumentos nós trabalhamos com fatos, nós trabalhamos com dados. É muito importante utilizar exemplos, né? Principalmente para a gente confirmar determinada afirmação e usar sempre uma citação, né, ou seja, como argumento de autoridade que vai reiterar, né, esse ponto de vista do qual nós estamos defendendo. Então, fatos, exemplos, dados e argumentos de autoridade. E por fim, nós temos esse pequeno mapa conceitual e resumindo, nós podemos falar então dos elementos, né, do texto argumentativo. Começa com o tema ou assunto, né, que nós vamos defender uma opinião ou uma tese, vamos utilizar argumentos e depois nós vamos concluir. Só que nesses argumentos nós vamos apresentar fatos, nós vamos apresentar exemplos, vamos apresentar dados, né, e vamos apresentar uma citação que é um argumento de autoridade, né, de algum autor ou instituição que confirmam a nossa ideia, confirmam o fato que nós estamos defendendo. Muito bem, por hoje é só. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado e nos encontramos então numa próxima ocasião, numa próxima aula. Gratidão!